Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que algo permanece, algo antigo permanece. Você já ouviu falar de uma doença chamada importantite? Já ouviu falar dessa doença? Já ouviu, Suene, falar dessa doença? Importantite. Essa doença, ela é antiga. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente já encontra o ser humano com essa tendência de buscar a importância, de buscar o reconhecimento, de não se contentar com o propósito para o qual ele foi criado. Mas desde o início da humanidade, o ser humano, por isso ele rejeitou a Deus. Deus era o rei, mas o ser humano decidiu ser o seu próprio rei. E aí tudo acabou indo para o desequilíbrio e fomos separados dessa grandeza, a grandeza do reino de Deus. Mas aí a gente vai percorrendo as Escrituras e a gente chega lá no Novo Testamento, em Mateus, Evangelho de Mateus, e a gente encontra também essa mesma contaminação, essa doença encontrando espaço no coração dos discípulos. Porque a gente vive um tempo em que a nossa cultura ela é obcecada por status. A nossa cultura é obcecada por status, seguidores nas redes sociais e reconhecimento. Muitas vezes nós somos medidos por isso. Só que é uma grande ilusão, porque na verdade o ser humano ele caminha, muita gente está vivendo assim. Tem um alvo, busca reconhecimento, status, importância, mas na verdade está caminhando, achando que vai alcançar um troféu, mas está caminhando para um abismo. E a gente corre esse risco. Talvez você olhe e fale, isso não é comigo. Tome cuidado. Tome cuidado porque os discípulos que caminharam próximos de Jesus, escolhidos por Jesus, para estarem ali vivenciando o ministério, as coisas que nós lemos, eles vivenciaram. Mesmo assim, eles caíram nessa armadilha. A armadilha da busca por reconhecimento, por pensar e por questionar quem é o maior, quem é que manda. Mas o reino de Deus é um reino diferente. E então, diante daquela situação, é muito interessante como Jesus reage. E, na verdade, o tema dessa pregação, o maior no reino dos céus, na verdade surge a partir de uma pergunta que os discípulos fizeram. Eles fizeram essa pergunta para Jesus. Mas não é uma simples pergunta. É uma pergunta que revela o coração. A pergunta que os discípulos fizeram, quem é o maior no reino dos céus? Na verdade revelava a motivação. Havia algo no coração deles. E aí Jesus, na sua sabedoria, na sua forma de lidar, ensinar e discipular, ele então responde de uma maneira completamente diferente que eu acredito que aqueles discípulos esperavam. Que talvez eles achavam que Jesus ia apontar, olha, o maior é você, o maior é este aqui, mas Jesus não faz isso. Por isso nós vamos ler, convido você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler Mateus, capítulo 18, que é a base da nossa reflexão desta tarde. Mateus capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. É interessante que nós estamos em Mateus 18, mas se você voltar 2 capítulos antes, Mateus 16, nós vamos encontrar ali uma outra situação. Pedro faz uma declaração que é uma grande revelação de uma verdade. Ele afirma, dizendo acerca de Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias, o escolhido.
Jesus, nós cremos, eu sei que o Senhor é o escolhido, aquele que havia sido prometido, que viria para trazer um novo tempo, libertação, a salvação de Deus para nós, a redenção. Pedro então faz essa declaração e Jesus elogia Pedro, porque aquela declaração era uma revelação de uma grande verdade, ao que Deus estava fazendo ali, porque Jesus era de fato o Messias tão aguardado. Mas a gente passa 2 capítulos depois e nós encontramos aqueles discípulos que há um tempo atrás estavam ali juntamente com Pedro, ouvindo aquela declaração de Pedro, tu és o Cristo. Passa 2 capítulos e agora encontramos este grupo discutindo, sabe o quê? Eles não estavam discutindo como que eles poderiam ajudar mais as pessoas, como é que eles poderiam proclamar essa verdade e expandir o alcance do ministério de Jesus. Eles não estavam discutindo como é que eles poderiam servir melhor ao seu mestre, mas nós lemos Mateus, mas se você for em Marcos e Lucas, que nós temos esse relato, essa história contada também, paralelamente, você vai encontrar que eles estavam discutindo no caminho quem era o maior. Quem era o maior? É por isso que eu disse que os discípulos caíram na mesma armadilha, a busca pela importância, a busca pelo reconhecimento. Eles estavam se desviando do propósito, do chamado que eles haviam recebido de Jesus. E é interessante que, diante daquela situação, então Jesus, ele, para responder esse questionamento, ele chama uma criança. E no meio daquela situação, daquele ambiente, ele coloca uma criança. Ele traz algo pequeno para explicar algo grande. Jesus traz para aquela roda, aquele ambiente de questionamento, ele traz algo pequeno para explicar quem de fato era grande no reino dos céus. Porque aqueles discípulos ainda estavam com o coração voltado para aquilo que não fazia realmente parte do reino para o qual eles haviam sido chamados. Eles não tinham a compreensão do que realmente o reino de Deus significava. Eles ainda estavam sendo guiados pela cultura, pelo reino deste mundo. E muitas vezes nós também podemos nos encontrar assim. Estamos servindo a Deus, chamados por Ele, fazemos parte da igreja, estamos cumprindo aqui funções, mas corremos o risco de deixar que este mesmo questionamento encontre espaço no nosso coração. É por isso que a gente tem que parar e analisar e refletir sobre a nossa vida. E realmente colocar o nosso coração diante de Deus e nos perguntar, Deus, será que eu também não estou buscando o reconhecimento quando de fato só o Senhor deve ser reconhecido em nossas vidas? E aí então Jesus traz uma criança. E ele então responde da seguinte maneira, colocando uma condição, porque nós estamos falando de um reino. Você é chamado a fazer parte de um reino. Jesus é o rei do reino, ele é o Senhor do reino, mas há uma condição. Este reino foi inaugurado, é um reino de salvação, de redenção para a humanidade, mas há uma condição para entrar nesse reino. E Jesus então explica, aqui nós temos uma condição necessária, se não vos converterdes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus começa a explicar essa situação, não falando tanto da importância, ele deixa isso para depois, mas ele deixa claro que, olha, para entrar no meu reino, é preciso conversão. Todos nós somos chamados por Jesus a fazer parte deste reino, mas é necessário conversão. Jesus não quer fazer um mero conserto na sua vida, não é isso. Ele não nos chamou para fazer um pequeno ajuste, um pequeno conserto, uma reforma na sua vida. Jesus nos chama a um novo nascimento. Assim como ele conversou com Nicodemos, ele explicou acerca da importância do novo nascimento, Jesus também coloca aqui, se não vos converterdes. E essa conversão é uma mudança radical, é uma mudança de direção. E isso aqui me lembra, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele estava naquele tempo na sua vida,
acreditando que estava fazendo um favor a Deus, e ele cria que precisava ser um perseguidor de cristãos. E ele se empenhou e colocou a sua energia, a sua capacidade a perseguir aqueles que eram do caminho. E então ele teve aquele encontro transformador no caminho de Damasco. E antes de chegar a Damasco, ele então tem aquela experiência que foi um divisor de águas na sua vida. E é interessante que a voz que ele escuta faz uma pergunta para ele. E a pergunta não é: Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Jesus pergunta: Saulo, por que tu me persegues? É necessário um encontro transformador com Cristo Jesus. É necessário que a gente tenha esse encontro impactante com Jesus e a gente se converta de coração. E Jesus fala assim: não vos convertedes, de modo algum entrareis no reino dos céus. Estava lendo Romanos no capítulo 1. É interessante que o versículo 25, ele fala da nossa condição como seres humanos. Seres humanos que decidiram se colocar no trono e não mais servir a Deus, mas servir a si mesmos. Olha só o que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Este foi o problema inicial do ser humano e continua até hoje. A humanidade resolveu e decidiu trocar a verdade pela mentira. Abraçou a mentira. Resolveu deixar de adorar o Criador para adorar a si mesmo, para adorar a criação, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E este problema permanece, é por isso que nós precisamos desse encontro transformador com Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui hoje neste culto, e hoje vai ser o dia da transformação da sua vida. Quem sabe você está assistindo este culto, e você até hoje não decidiu dar esse passo de conversão a Jesus, mas hoje é o tempo, a oportunidade para você dizer sim ao convite e ao chamado de Jesus para a sua vida. Porque é o melhor chamado que nós temos, meus irmãos, de entregar nossa vida e de passarmos por esse novo nascimento. Mas então, a partir disso, Jesus fala: olha, se vocês não se converterem, vocês não podem entrar no reino de Deus. Mas é interessante que quando ele traz essa criança, ele coloca essa criança como um exemplo. E aqui é um alerta: o chamado de Jesus não é para nós vivermos em uma imaturidade espiritual. Não é isso. Não é isso. Mas quando Jesus traz uma criança para essa discussão, ele está exemplificando algumas coisas. Eu quero destacar aqui acerca da grandeza do reino. É interessante que esse reino, muito diferente do nosso mundo, o reino deste mundo, os reinos deste mundo, eles buscam grandeza, eles buscam o domínio, mas o reino de Deus é diferente. E aqui eu quero destacar 3 coisas a partir disso. Em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino dos céus, neste reino, não é quem manda, mas quem serve. No reino de Deus, não é quem manda, mas quem serve. Aqueles discípulos, eles estavam buscando uma resposta para uma pergunta, para saber quem é que mandava, para saber quem era o importante, quem é que dominava naquele reino. Mas Jesus nos ensina que o reino dele, a gente não deve buscar responder essa pergunta. Não é uma questão de quem manda, mas quem serve. É interessante quando a gente olha a criança, ela exemplifica algo pequeno e algo humilde. As crianças não assumem posições de chefia. Você não vê uma criança assumindo uma posição de chefia em uma organização, nem de autoridade. E é interessante que o próprio Jesus, Marcos 10:45, fala que Jesus, ele não veio para servir, mas ele veio ele não veio para ser servido, mas para servir. Se o nosso Jesus se colocou nessa posição, o Rei dos Reis, o Rei do Reino, o Senhor dos Senhores, declarou que ele não veio para ser servido, mas para servir, quanto mais nós. E aí eu volto a dizer, Jesus deixou muito claro, é preciso conversão. Para entrar no meu reino, Jesus deixou claro, é necessário conversão. E a conversão genuína, sabe qual é um sinal dessa conversão? É um coração de servo.
quando a gente vê alguém que realmente se converteu a Jesus, nós encontramos um coração de servo. Porque o nosso mundo, ele sobe para dominar, mas o reino, ele desce para servir. O mundo sobe para dominar, mas o reino desce para servir. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, a gente encontra algo muito interessante acerca de Jesus. Ali na carta aos Filipenses, nós vemos que Jesus Cristo, ele se esvaziou. É um conceito tão interessante quando nós vamos chegando mais perto, estudando isso, esse conceito do esvaziamento, nós vamos ver que o Rei do Reino, ele foi se despindo, ele foi deixando as suas vestes, ele foi deixando a sua condição para se tornar gente. E esse Jesus que trouxe uma criança para essa discussão, dizendo, olha, aquele que deseja entrar no meu reino, aquele que deseja conhecer a verdadeira grandeza deve se tornar pequeno, ele próprio se fez gente, ele se fez criança, e ele viveu entre nós. Jesus não apenas explicou isso com palavras, mas ele explicou com a sua vida, com o seu exemplo. Nós somos chamados também a nos esvaziar, para fazermos parte desse reino. Talvez nós estamos na igreja e em algum momento a gente pode se perder nisso. Mas é importante que a gente entenda e se questione, será que nós estamos aqui para servir ou para sermos servidos? Que a gente possa alinhar o nosso coração, corrigir qualquer motivação na nossa vida e estarmos aqui neste ambiente, nesta comunidade, nesta família para servir. E colocar Jesus em primeiro lugar, ao invés de buscar atenção para nós mesmos. Mas em segundo lugar, além de sermos chamados para este reino que não busca saber quem é que manda, mas quem serve, em segundo lugar, é interessante que neste reino, a questão não é o forte, mas o fraco. A gente não deve buscar quem é o mais forte, mas a gente deve se apresentar diante de Deus sabendo que nós somos fracos. Lembre-se que Jesus trouxe uma criança. Criança não é símbolo de força, é símbolo de fraqueza. A criança, ela depende, ela é frágil, ela é dependente. Ela é dependente de alguém mais forte. Ela é dependente dos seus pais, dos seus responsáveis para o seu cuidado, para a sua alimentação. E é interessante que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele fala sobre a importância de reconhecermos a nossa fraqueza. Ele diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Você já viu Deus agindo em um ambiente de orgulho? Quando nós vemos a graça de Deus se manifestando e agindo, ela age no ambiente de fraqueza. Porque a arrogância, ela é como um empecilho para essa graça de Deus se manifestar. E a gente deve colocar o nosso coração diante de Deus, pedindo, Deus, que eu tenha um coração que reconheça a minha fraqueza, para que a graça do Senhor se manifeste e fortaleça a minha vida. A gente não pode chegar diante de Deus com um coração cheio de arrogância, nos achando prepotentes, independentes de Deus. Aqueles discípulos se aproximaram de Jesus, fazendo este questionamento e perguntando, Jesus, quem é o mais importante, quem é o maior aqui neste reino? O coração deles estava desalinhado com a verdade e o princípio do reino de Deus. E Jesus começa então a trabalhar com eles. E nós precisamos nos aproximar de Deus, não com uma postura de orgulho e de arrogância, mas sim reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência total do Senhor. É interessante que Deus usa os quebrantados e submissos, não os arrogantes. Para sermos realmente usados, cheios do Espírito Santo, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Se você quer encher algum recipiente, não tem como você encher algo que já está tomado ali por uma substância, você precisa esvaziar. E assim nós também precisamos nos converter para Deus, mas nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo. Você tem reconhecido a sua fragilidade? Ou você tem tentado escondê-la? Porque Deus conhece a sua fragilidade. Deus conhece a nossa fraqueza. Não adianta a gente querer se aproximar de Deus, colocar uma máscara, um verniz de que está tudo bem quando não está bem.
a gente precisa se aproximar de Deus, nos colocar diante dEle, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência total do Senhor. Lá em Salmo, capítulo 1, é interessante o contraste que nós vemos ali entre o justo e o ímpio. A Bíblia ali apresenta o justo como aquele que é uma árvore plantada junto às águas. É uma árvore que produz, ela frutifica, mas ela está junto à fonte. Ela depende da fonte. Mas ao contrário disso, a gente vê ali que o ímpio é aquele que não tem piedade. Ele não tem temor pelo Senhor. Ele é comparado à palha, que é levada pelo vento. A quem você quer ser comparado? A quem você quer ser? Você quer se identificar com quem? Com o justo ou com o ímpio? Nós precisamos depender do Senhor. Estamos plantados junto às águas para realmente frutificarmos através da nossa vida. Os adultos, eles são independentes. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, escolhemos mudar, ficar. A criança, ela depende de alguém que esteja ali juntamente com ela. As crianças, elas confiam nos seus pais. Interessante que você vê ali uma criança de 1, 2 anos, ela está ali com seus olhos atentos aos seus pais, recebendo, confiando, acreditando naquilo que os seus pais transmitem a ela. A gente também precisa ter esse coração, um coração humilde, dependente e que confie no seu Senhor. Meus irmãos, será que nós realmente confiamos em Deus? Hoje, faça essa pergunta para você. Você tem confiado totalmente no Senhor ou você tem confiado mais em si mesmo? A gente precisa alinhar o nosso coração e confiar totalmente em Deus, reconhecer a nossa necessidade. Como nós dependemos do Senhor, como nós dependemos dessa graça divina todos os dias. E por isso, é importante que a gente saiba que no reino, um reino que não busca identificar quem é que manda, mas quem serve, quem é o mais forte, mas quem é o fraco. É um reino que não busca nos colocar como independentes, mas dependentes do Senhor. Eu quero deixar aqui alguns desafios para a sua vida. Em primeiro lugar, na igreja. Nós estamos na igreja, a igreja do Senhor Jesus. Não busque aqui oportunidades para engrandecer o seu nome, mas busque servir sem necessidade de reconhecimento. Sem necessidade de reconhecimento pessoal. Na sua vida íntima, na sua vida em família, será que há alguma fraqueza que você precisa apresentar diante de Deus? Quem sabe até hoje você tem vivido e tentado esconder uma fraqueza, se apresentando como forte, mas talvez hoje seja o momento em que você precisa se aproximar de Deus, reconhecendo a sua fraqueza e entregá-la totalmente diante de Deus. E nos seus relacionamentos, seja trabalho, família, por onde você passar, pratique a humildade, ouça mais, imponha-se menos. A gente vive um tempo em que as pessoas buscam se impor tanto, e tantas tragédias acontecem decorrentes e consequência disso. Imponha-se menos, ouça mais, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu trabalho, busque servir. Será que nós temos lutado por posições, por reconhecimento? Será que o nosso coração realmente é um coração de servo ou um coração de dominador? Será que a gente tem confiado realmente em Deus como uma criança confia nos seus pais? São perguntas que a gente deve fazer na nossa vida. Porque o reino de Deus é um reino oposto à grandeza deste mundo. Não é um reino que a gente deve buscar ser o maioral, mas que a gente seja pequeno aos nossos olhos, para que Deus sim faça de nós grandes neste reino. Mas sabe, é uma boa notícia, para mim e para você. Deus usa os pequenos e insignificantes aos olhos deste mundo. Mas diante de Deus, aquele que é humilde como uma criança, ele é reconhecido como alguém grande, porque Deus se fez pequeno em Jesus. E todos os perdidos são chamados de volta ao Pai. Um reino daqueles que são pequenos como uma criança, mas aos olhos de Deus são grandes. E é interessante que Jesus, ele falou e ensinou isso, mas ele mesmo deu o exemplo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele é o nosso modelo maior. É o nosso modelo de humildade, nosso modelo de entrega. A gente está se aproximando do Natal e a gente pode se lembrar do nascimento de Jesus. O rei
do reino, o Senhor dos senhores, veio de uma maneira muito simples. Aquele rei que, aos olhos ali, humanos, ali no contexto judeu, eles esperavam alguém, tinha uma expectativa de alguém que traía uma libertação política, uma libertação terrena. Aquele rei que, para muitos, ele era esperado vindo com um grande exército, com uma força militar. Ele nasce assim, de uma maneira simples. Ele nasce de uma maneira tão humilde, frágil. Ele se fez pequeno e habitou entre nós. Mas, além disso, ele foi servo. Aquele que deveria ser servido, ele se colocou aos pés dos seus discípulos. Aqueles discípulos que estavam questionando e buscando saber quem era o mais importante, Jesus então dá o exemplo. Em um outro momento, ele junto com seus discípulos, ele pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele serve aqueles homens, serve aqueles discípulos e não faz distinção entre eles. Serve e lava os pés daquele que iria traí-lo. Mas na verdade todos abandonaram Jesus. Às vezes a gente faz destaque para Judas ou para Pedro, mas todos abandonaram Jesus. Mesmo assim, Jesus serve cada um deles com amor e os ama até o fim. E é isso que Jesus faz em nossas vidas, Ele nos serve. E seguindo esse exemplo, nós também somos chamados a servir. Em muitos momentos, nós também vamos assumir esse papel de pegar a bacia, pegar a toalha e lavar os pés. Eu desafio você a fazer isso por alguém. Talvez você, no seu PGM, na sua família, há alguém precisando de uma pessoa que chegue e lave os pés, que traga conforto, traga alívio. Eu desafio você a fazer isso, porque muitas vezes nós ficamos esperando que alguém nos sirva, mas tome essa atitude, essa disposição e sirva alguém. Quem sabe Deus traga um nome no seu coração agora, uma pessoa que está precisando de ajuda, sirva essa pessoa, se coloque à disposição para ajudá-la. Mas é interessante que Jesus não apenas serviu aqueles homens, mas Ele foi até o fim, até as últimas consequências, e Ele se entregou naquela cruz, por mim e por você, assumindo o nosso lugar. A cruz era um lugar para que eu e você estivéssemos, aquela morte era nossa, mas Jesus assumiu o nosso lugar, e através dele nós temos redenção. É por isso que Jesus Cristo é o nosso exemplo maior, um exemplo de humildade, de entrega, e nós somos chamados a seguir esses passos, a seguir o exemplo do nosso Mestre. Por isso, que a gente não busque responder essa pergunta que os discípulos fizeram, quem é o maior no reino dos céus? Mas que a gente busque e peça e pergunte a Deus, Deus, como é que eu posso servir? Como é que eu posso expressar o teu amor neste tempo? Como é que eu posso servir as pessoas e lavar os pés? Que a gente seja uma comunidade, que a Primeira Batista seja uma comunidade daqueles que lavam os pés uns dos outros. E eu tenho certeza de que perto de você há alguém que está precisando de alívio, de consolo. E de alguém que chegue próximo e possa servir. E através disso você irá manifestar essa graça de Deus. Que a gente não gaste o nosso tempo discutindo, que os nossos encontros, as nossas reuniões não sejam espaços para a gente discutir quem é o maior, mas que a gente possa perguntar como podemos servir, como podemos amar, como podemos ajudar. Há um mundo aí fora, meus irmãos. Quando a gente vai percorrendo, olhando as notícias, conversando com as pessoas, o nosso coração fica tomado de tristeza. Quantas vezes eu escuto, olha, tal pessoa, tal adolescente, cometeu suicídio. Quantas vezes nós encontramos e nos deparamos com pessoas que precisam de um ombro amigo para chorar, de uma palavra de consolo, de oração. E nós podemos ser instrumentos na vida dessas pessoas. Que você possa, por onde você caminhar, expressar a graça de Deus, assim como Jesus fez, assim como Ele viveu, que nós possamos também servir.